Olá, eu sou a professora Hélida, estou representando os professores do 4º ano da Rede Municipal de Ensino de Umuarama. Neste vídeo, vamos falar sobre o componente curricular de matemática, os conteúdos que estão no caderno de atividades para que possam ajudar os alunos a resolver essas atividades. O componente curricular de matemática traz atividades que poderão ser realizadas 1 ou 2 vezes na semana. No final, há as pautas avaliativas, que deverão ser realizadas num ambiente calmo e tranquilo, sem consulta, sem utilizar o celular, calculadora ou material respondido. Mas esta avaliação só pode ser resolvida após o término de todo o caderno de atividades. Hoje mostraremos algumas atividades da unidade temática Números, que tem como objeto de conhecimento números ordinais e números romanos, e a unidade temática Grandezas e Medidas, que tem a unidade de medida de tempo, como quinzena, semana, mês, ano, bimestre, trimestre, semestre, século, década e milênio. Vamos iniciar com a atividade de números ordinais. Como o próprio nome diz, ordem, números ordinais significa ordem. Assim como vocês fazem a fila, vocês precisam de ordem. Quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. É para isto que serve os números ordinais, para ordenar a posição. Veja, por exemplo, esta fila. Nós temos aqui uma fila de caixinhas. Qual é a primeira? A primeira é a caixinha verde. A segunda, a caixinha vermelha. A terceira, a caixinha amarela. A quarta, a caixinha azul. Então, este é o objetivo dos números ordinais: trazer ordem e posição aos objetos. Olá, eu sou a professora Janine. A segunda atividade é sobre os algarismos romanos. O que são os algarismos romanos? Onde podemos encontrá-los? Saibam que os povos romanos eram um povo muito forte no sentido militar, mas deixaram, entre outras coisas, um sistema de numeração, que é utilizado até hoje e ensinado nas escolas. A numeração romana. Os romanos desenvolveram um sistema de numeração que utiliza letras maiúsculas do alfabeto para representar os números. Os algarismos romanos ainda são usados nos números de capítulos de uma obra, nas cenas de um teatro, nos nomes de papas e imperadores, na designação de congressos, olimpíadas e assembleias. Neste quadro, nós temos os algarismos romanos com a letra correspondente ao valor. 1, a letra I, o 5, a letra V, o 10, a letra X, o 50, a letra L, o 100, a letra C, o 500, a letra D e o 1000, a letra M. Os números são formados pela combinação desses símbolos. Se eu quiser, então, escrever o numeral 16 em algarismo romano, eu vou usar a letra X, a letra V e a letra I. X correspondente a 10, V correspondente a 5 e o I correspondente a 1, formando o valor do número 16. Se eu quiser, então, formar o numeral 80, eu vou utilizar as letras L correspondente a 50, X, 10, X, 10 e outro X mais 10, somando o valor de 80. Neste relógio analógico, nós temos os numerais representados pelos algarismos romanos. Meu ponteiro da hora está no 8 e o meu ponteiro do minuto está no 4. Se for no período da manhã, são 8 horas e 20 minutos. Se for no período da noite, são 20 horas e 20 minutos. Na terceira atividade, nós temos a unidade de grandezas e medidas, como a medida de tempo, que compreende a semana, a quinzena, o mês, o bimestre, o trimestre, o semestre, o ano, a década, o século e o milênio, e o período que cada uma compreende. Aqui nós temos 2 exemplos de calendário, o mensal e o anual.
nós podemos observar o período da semana, que compreende 7 dias, do domingo ao sábado. A quinzena é um período de 15 dias. Podemos observar no mês de abril que nós temos 2 quinzenas. Do dia 1º ao dia 15 forma a primeira quinzena e do dia 16 ao dia 30 a segunda quinzena. O período do mês é formado por 28, 30 e 31 dias. Neste ano, nós tivemos um ano bissexto e o mês de fevereiro teve 29 dias. Isso só acontece a cada 4 anos. O bimestre é formado por 2 meses. Num ano, nós temos 6 bimestres. O trimestre compreende um período de 3 meses. Durante um ano, nós temos 4 trimestres. O semestre compreende um período de 6 meses. Durante um ano, nós temos 2 semestres. O ano compreende um período de 12 meses. Uma década compreende o período de 10 anos. Um século compreende um período de 100 anos. Um milênio compreende o período de 1000 anos. Vamos a alguns exemplos? Lídia fez uma viagem a trabalho para o Rio de Janeiro e ficou por lá por um semestre. Quantos meses Lídia ficou no Rio de Janeiro? Carla já viveu 3 décadas e 24 meses. Considerando que uma década corresponde ao período de 10 anos e um ano corresponde ao período de 12 meses, quantos anos vocês acham que a Carla tem? Luiz nasceu no dia 18 de outubro. Se hoje é dia 18 de junho, quantos meses falta para chegar o dia do seu aniversário? Em todas as atividades, os enunciados estão claros, devendo apenas seguir o comando. Agradecemos a atenção e esperamos ter contribuído a auxiliarem os alunos a realizarem as atividades.